Olá, gente boa, de volta aqui com o programa Papo Dinâmico na PUC TV Goiás. Toda terça-feira, às 11h30 da noite, estamos aqui sempre debatendo um tema de seu interesse. Hoje nós estamos falando de doenças psiquiátricas, né? E você também pode nos acompanhar pelas redes sociais, no Facebook, no Instagram, no Twitter e no canal da PUC TV Goiás no YouTube. Faça como a Janaína, a Emanuela, o Henrique, o Saulo César, a Amanda Moura, que foram lá e curtiram o nosso programa. Também você pode mandar sugestões de tema para nós. Então, a gente está falando aqui de doenças psiquiátricas. As mais comuns, a gente já falou no bloco anterior, depressão e transtorno bipolar, que são doenças do gênero aí, transtorno do humor. Dr. José Reinaldo do Amaral, os medicamentos, a gente terminamos o bloco falando de medicamento. Os medicamentos que são tomados, né, pelo paciente, eles levam à cura ou é apenas para controlar a doença? Os medicamentos têm um efeito sintomático, eles atuam sobre os sintomas e não sobre a evolução do quadro. Como o professor João Alberto falou, alguns quadros eles têm resolução espontânea. Nós tínhamos falado, uma pessoa pode ter um episódio depressivo e nunca mais ter nada na vida. Mas quando os quadros tendem a uma evolução crônica ou recorrente ou progressiva, aí não se trabalha com o conceito de cura, tá? Trabalha-se com o conceito de controle sintomatológico. Ah, ok. A psiquiatria clínica, ela trabalha com atendimento ambulatorial, com a consulta e com a medicação, não é isso? Sim. Existem outras formas de tratar as doenças que não seja via clínica, tipo terapia? Bom, a psicoterapia é uma prática antiga que ela é utilizada, mas esses transtornos que nós estamos comentando aqui, esses exigem Tem que ter uma intervenção medicamentosa. Exatamente. Claro que a psicoterapia, ela contribui fortemente, importantemente para a melhora do paciente, para a estabilidade do paciente, mas não medicar é inadequado. Ele, inclusive, não vai nem cumprir, digamos assim, as tarefas da psicoterapia, né? Se não tiver um certo equilíbrio. Exatamente. Né? Ok. Doutor João, além dessas, transtorno bipolar e da depressão, nós temos outros tipos de doenças também psiquiátricas, né? Quais outros tipos são mais comuns? O Zé Reinaldo já falou anteriormente os três grandes eixos da psiquiatria, né? O eixo dos transtornos do humor é um eixo importante. Nas últimas décadas, das últimas décadas, o transtorno do humor adquiriu uma importância muito grande, a gente acha que até exagerada. Um outro eixo muito importante, epidemiologicamente em número maior, são os transtornos de ansiedade. Não a ansiedade em si, que a ansiedade reativa, situacional, todo mundo tem. Às vezes até benéfica, porque leva a pessoa a reagir. Agora, quando falamos em transtornos de ansiedade, estamos falando de doenças de ansiedade. Basicamente tem umas 5. A classificação atual está tirando uma desse eixo aí, mas basicamente 5 transtornos, né? O transtorno do pânico, a fobia social e os outros 2 tipos de fobia, o transtorno obsessivo-compulsivo, que está sendo tirado desse eixo, mas ainda é visto, o estresse pós-traumático também, e um diagnóstico que nós achamos muito fraco, que vai desaparecer, que é o TAG, transtorno de ansiedade generalizada. Esses transtornos são ditos transtornos de ansiedade, mas do ponto de vista psiquiátrico, são também químicos tratáveis preferencialmente com remédio, com exceção de 2 tipos de fobias aí que praticamente não reagem a remédio, mas todos os outros... Medo de barata é uma doença? É uma fobia específica, não é bem um medo, é mais que um medo. É uma fobia que a pessoa pode se sentir mal ali diante da barata, sobe na mesa, pode ter um ataque de pânico naquele momento. Então, a fobia é grave. Minha esposa tem medo de barata. Aí um dia eu peguei a barata, matei a barata
Matei não, pelo contrário. Peguei a barata, peguei a anteninha da barata e fui pro lado dela. Falei, vou apresentar a barata para ela, que aí ela vai sofrer uma terapia de choque, né? Vai sarar. Ela quase desmaiou. Eu fiquei... Esse enfrentamento, sem ter feito antes a psicoterapia... Eu voltei e nunca mais fiz isso, nunca mais fiz isso. Matei a barata, exprimi a barata, matei a barata, joguei fora, mas nunca mais fazer isso. Que eu vi que realmente é mais que um medo. É mais, né? Muito mais. Medo, então, assim, de coisas, assim, sempre há o risco de ser alguma doença psiquiátrica. Que, nesse caso da barata, é possível tratar com medicamento? Não, as fobias específicas, Não elas respondem mal ao tratamento medicamentoso. E nessas fobias específicas, fobia de barata, fobia de elevador, fobia de avião, a própria pessoa, ela cria um mecanismo, cria uma estratégia que é muito eficiente, que é evitar o contato. Né? A esquiva, a estratégia de evitação é muito eficiente. Se você não entra em contato com aquele objeto que causa a fobia. Mas limitante, porque dependendo da esquiva que a pessoa faz, ela fica encurralada na vida, ela perde muita autonomia se a fobia ampliar a ação dela. Eu sei que assim, às vezes 3 horas da manhã eu tenho que levantar, acordar assustado para ir matar uma barata no banheiro. Então, chama atenção. Se eu conseguisse dar um medicamento para minha esposa para ela não. Chama atenção na fobia, é exatamente isso que você está falando, a insensatez da coisa, né? Quem tem uma fobia de barata, tem em qualquer lugar. Nenhum de nós eu acho que tem aqui, então a gente não está olhando. Mas quem tem fobia de barata, onde ela olha assim, ela vê uma baratinha que passou lá no canto. Ela consegue chegar longe, é verdade. Agora, como diferenciar essas fobias específicas da fobia patológica mesmo? Não, essas fobias que nós estamos falando, elas são disfuncionais. Então, elas são... o que é normal, próximo da fobia, o que é normal é ter medo. Você ter medo de alguma coisa que te coloca em risco. Certo. A fobia é uma espécie de medo diante de um objeto que não significa risco para você. Medo de falar em público, em alguns casos pode ser complicado a pessoa ter medo de falar em público. Sim, aí nós já estamos no campo da fobia social que o João Alberto descreveu. Para esclarecer, a gente avalia a fobia não pelo conteúdo, fobia disso, fobia daquilo, é pela dinâmica dela. Então a gente tem só 3 tipos de fobia, somente 3. Para cada um, a gente fazendo o diagnóstico correto, a gente já tem o tratamento correto. Por exemplo, fobias específicas, normalmente é para uma situação. Animal, altura, chuva, elevador, avião... Elevador nem sempre, porque pode ser uma agorafobia. O segundo tipo é a agorafobia, que é a fobia assim, onde a pessoa se sente numa situação onde ela imagina que não tem saída e ela vai passar mal ali. Então, é quase sempre dos casos, em decorrência dos ataques de pânico que leva à agorafobia. Fobia de avião, por exemplo. Se for do avião cair, é fobia específica. Se for dessa pessoa passar mal dentro do avião que não tem como sair, é agorafobia. Agora, a agorafobia, se for do pânico, trata o pânico e resolve. E o terceiro tipo é o que você falou, da fobia social. É aquela situação onde a pessoa tem uma timidez excessiva e não dá conta de executar certas coisas na frente dos outros. Falar em público, comer na frente dos outros, telefonar na frente dos outros e aí por fora. Ok, então já falamos de ansiedade, transtorno bipolar, agora falamos de fobias e daqui a pouco nós vamos continuar falando das doenças psiquiátricas, inclusive processos de tratamento e tudo mais. Daqui a pouco a gente volta.